O vídeo de hoje é sobre a Eneva. Você conhece essa empresa? Eu recebi uma mensagem de um amigo meu com a seguinte afirmação: Igor, eu comprei Eneva. A Eneva é uma empresa do setor elétrico e eu tenho certeza que ela vai começar a pagar dividendos no futuro bem próximo. E aí, pessoal, vocês acham que a Eneva vai começar a pagar dividendos? Já coloca aí nos comentários. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Eneva e vou responder a pergunta: será que já é tempo da Eneva começar a pagar dividendos? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. A Eneva foi criada em 2001 e começou as suas atividades com o nome de MPX Mineração e Energia. A Eneva, na época, era uma empresa do grupo do Eike Batista. E já no ano de 2007, em um ambiente econômico muito positivo, a empresa passou por importantes transformações. Tornou-se uma sociedade anônima, mudou seu nome para MPX Energia e realizou seu IPO no ano subsequente, em 2008. Em 2013, após a crise do grupo EBX, a MPX passou por uma reestruturação acionária e mudou seu nome para Eneva. Já no ano de 2014, a Eneva entrou com um pedido de recuperação judicial, que durou 2 anos. No ano de 2016, a recuperação judicial foi encerrada. Em 2022, a Eneva concluiu a compra das centrais elétricas de Sergipe por 6,7 bilhões de reais, aproximadamente 1,3 bilhões de dólares. A termoelétrica da Celsi tem capacidade de gerar 1,6 gigawatts de energia e é uma das maiores plantas a gás em funcionamento na América Latina. A produção da unidade está totalmente contratada num ambiente regulado até dezembro de 2044. A Eneva atua desde a exploração e produção de gás até a geração e comercialização de energia elétrica, o que lhe possibilita o suprimento de combustível para suas termoelétricas movidas a gás natural. A empresa possui 7 usinas térmicas movidas a gás natural, 2 usinas térmicas movidas a carvão e um parque solar. A Eneva está construindo o Complexo do Azulão, Bacia do Amazonas, que adicionará 950 megawatts de capacidade de geração. Esta obra está em fase final de construção. Em dezembro de 2023, a usina Termofortaleza foi desligada devido à finalização do seu contrato de geração com a distribuidora. Atualmente, a unidade se encontra desligada e a empresa está avaliando outras oportunidades de negócio. A Eneva é pioneira no modelo integrado R2W, que transforma gás natural em energia elétrica de forma eficiente. A empresa, dessa forma, explora e produz o gás natural e depois gera energia e entrega essa energia diretamente na rede de distribuição. Tudo isso de forma integrada. Esse modelo tem permitido à Eneva oferecer energia a custos mais competitivos. Com acesso direto às suas próprias reservas de gás, a companhia elimina a dependência de contratos de infraestrutura de terceiros. Além disso, em 2022, a companhia adquiriu o Complexo Solar Futura 1. Esta usina possui cerca de 1,5 milhão de painéis solares e está localizada em Juazeiro, no estado da Bahia. E é um dos maiores complexos solares da América Latina. Para você ter uma ideia da grandeza desse complexo solar, só ela consegue atender mais de 1,7 milhão de pessoas. Em outubro de 2024, a Eneva concluiu o seu follow-on e levantou aproximadamente 3,2 bilhões de reais. E ela utilizou esse dinheiro para financiar a aquisição das termoelétricas compradas do grupo BTG, incluindo as unidades de Linhares, Viana e Povoação Energia. A Eneva também comprou em 2022 a Gera Maranhão, também do grupo BTG, por aproximadamente 600 milhões de reais. A questão ambiental é o ponto fraco da Eneva. Cerca de 90% de sua capacidade de geração é proveniente de fontes não renováveis. No entanto, o que mitiga um pouco a sua atuação é que a maior parte da capacidade instalada da empresa funciona como energia de reserva, para atender à demanda de energia em momentos de hidrologia fraca, ou seja, a empresa pode ficar a maior parte do tempo parada.
A Eneva não paga dividendos. Pagou dividendos uma vez só, lá em 2009. E ela é uma ação de crescimento, sendo que sua taxa de crescimento anual composta dos últimos 5 anos está estimada em 23,34%. São vendidas pelo ticket ENEV3. A empresa tem 100% de taxa. Isso é muito bom, porque protege os investidores minoritários. A volatilidade está estimada em 26,51%. O beta da Eneva é 1,06. Mas só lembrando, o que significa beta? Beta é um indicador que correlaciona o preço da ação da Eneva com o preço do benchmark, que no caso é o Ibovespa. Dessa forma, espera-se que a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, é de se esperar que a Eneva se movimente em 1,06. A liquidez da Eneva é ok e são negociadas cerca de 95 milhões de reais por dia em ações da Eneva. E aí, pessoal, deixa eu parar o vídeo aqui só um pouquinho. Gente, criar conteúdo para o YouTube é muito difícil. Escalar esse canal está sendo muito mais difícil do que eu imaginava, mas tá tudo bom, eu adoro o desafio. Eu queria pedir para vocês o seguinte: tá gostando? Curte, compartilha, ativa as notificações. Tu tem alguma coisa para me recomendar? Quer que eu suprime alguma coisa nos vídeos? Quer que eu acrescente alguma coisa? Melhore alguma coisa? O vídeo é para vocês, ok? Muito obrigado, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos fazer aí a avaliação da Eneva, né? Quem conhece o canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego aí o balanço patrimonial todinho e faço uma reclassificação para conseguir esses 3 indicadores: o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E aí fica mais fácil, né? Mas por que fica? Porque ao invés de eu ter que derivar aí uma centena de indicadores fundamentalistas, não. Eu trabalho só com 3 e esses 3 me dão uma situação muito realista da empresa, né? Eu gosto, para começar, de fazer o gráfico de blocos do último período disponível, que no caso é o terceiro trimestre de 24, e a gente percebe o quê? Que a empresa tem aí um capital de giro de 1,3 bilhões de reais, né? Mas a necessidade de capital de giro dela é baixinha, está em torno de 450 milhões, então ela ainda tem ainda 913 milhões de reais em tesouraria, né? A gente vai perceber que, né, lá pelos idos de 2019, o saldo de tesouraria era muito grande, depois ele caiu aí com várias aquisições que a empresa fez e agora está se recuperando, está em torno de 900 milhões agora, né? O capital de giro, a gente pode avaliar que ele é praticamente constante, né? Ele brincou lá, deu uma beijoca lá nos 550 milhões de reais em 2022, mas voltou agora no terceiro trimestre de 24 a níveis semelhantes ao de 2019, né? E a necessidade de capital de giro está em torno de 450 milhões de reais. Quando a gente olha esse gráfico, né, que na verdade eu pego esses indicadores e ploto nesse gráfico. E a gente vê esse gráfico, a gente fica meio confuso, né? Porque esse gráfico não diz nada com nada. Por que não diz nada com nada? Porque a realidade da empresa ela muda demais, né? A Eneva é uma empresa muito dinâmica e ela tem muitas guinadas bruscas, né? Você vê, olha o capital de giro aqui, que é a linha de azul lá em cima, ele vai lá embaixo, ele baixa a saldo de tesouraria, sobe, né? Enfim, a necessidade de capital de giro também, assim, todos os indicadores, eles são, você olhando assim, parece que é um comportamento errático. Isso não é legal. Isso mostra que a empresa ela dá guinadas bruscas, né? Ela está se reinventando a cada ano, né? A cada ano que passa, você tem uma novidade na Eneva. Agora vamos falar dos 3 indicadores, né? E vamos começar pelo saldo de tesouraria, né? A Eneva aí tem 913 milhões em caixa, a gente percebe aí que o saldo de tesouraria já foi mais alto, bateu aí 1,8, mas enfim, ela tem 913 milhões e esse dinheiro é mais do que suficiente para rodar no curto prazo. Só lembrando aqui que essa linha amarela é o saldo de tesouraria e os 913 milhões está aqui no mouse, né? E ele vem de onde? Ele vem do capital de giro, né? Ela tem em torno de 1,4 bilhões de capital de giro, mas ela tem aí uma necessidade de capital de giro, igual eu tinha falado, de 450 milhões, sobra 913, né? Então, essa diferença, né, ela vai para o caixa de curto prazo e é com esse dinheiro que ela conduz o seu dia a dia, né? A necessidade de capital de giro, ela sim tem uma necessidade baixinha, em torno de 450 milhões,
a gente percebe que a sua conta de fornecedores, né, ela financia, né, a conta de estoque e a conta de contas a receber, né? Se a gente pegar essa variação que está tendo aqui nessas duas contas ao longo do ano, a gente percebe que a conta de fornecedores financia, né? Então, é bacana, é tranquilo, por isso que ela tem essa necessidade de capital de giro tão baixa, né? Em relação ao capital de giro dela, que ele é baixo, né? E ele é baixo, mas ele tem um monte de conta que merece atenção, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, uma por uma, né? Primeira coisa, o que a gente tem que observar é essa questão do imobilizado e do intangível. Olha aqui, em 2019, 8,8 mais 1,3, isso aqui dá 10 bilhões de reais, tá? Agora em 24, finalzinho de 24, ela está com 38 bilhões. Então, ao longo de 6 anos, ela saiu de 10 e foi para 38 bilhões. Ela colocou 28 bilhões de imobilizado e intangível, né? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Lembrando que esse bloco aqui de contas cíclicas do ativo, quanto menor, melhor, né? Isso aqui não é nenhuma vantagem você ter esse volume enorme aqui de imobilizado, não, viu, gente? Se você consegue gerar a empresa com menos imobilizado, melhor, né? Isso aqui é dinheiro que está parado na companhia. Quanto menor, melhor, né? Mas ela imobilizou ao longo desses 6 anos aí, né? Aqui é 10, aqui é 38. Ela imobilizou 28 bilhões ao longo desses anos, né? É muita grana, né? Por outro lado, aqui é onde ela aplicou, né? Aqui é onde o dinheiro surgiu, né? Capital social saiu de 8,8 foi para 13, aqui tem 5 bilhõezinhos, né? Então, dos 28 aqui que ela investiu imobilizado, 5 é de lucros, né? Que foram retidos, falta 23, né? Onde ela arrumou esses 23? Ela arrumou aqui, gente, olha. Empréstimos e financiamento sai de 15 e vai para 16, aqui tem 11 bilhões, né, de empréstimos e financiamento de longo prazo, então ela entrou mesmo forte em operações de empréstimo. Outras obrigações era zerada, bateu aí 7 bilhões de reais, né? Então é isso, né? É uma empresa que ela está fazendo aqui todo o possível para financiar, para se autofinanciar, em virtude desse grande volume de investimentos aqui. Se tem alguma coisa que a gente pode falar na Eneva que salta aos olhos, é a conta de imobilizado, é a conta de intangível, é a conta de empréstimos e financiamentos, né? É muito claro que a empresa ela fez um investimento muito grande, né? Eu até no videozinho aí que a gente fala um pouquinho sobre a empresa, citei aí diversas companhias que a empresa comprou, diversos projetos, Greenfield, enfim. E esse dinheiro não é do caixa, né? Ele é do caixa, assim, partezinha, igual nós vimos aqui, 5 bilhões mais 1,3 de reservas, 6, 7 bilhões aqui, a empresa gerou de forma endógena. Mas o grosso aí, mais de 22 bilhões, 20 bilhões, é dinheiro de empréstimos, é dinheiro dos outros, né? E vamos falar um pouquinho da dívida líquida da Eneva, né? Ela deve aí 15,3 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? E é muito dinheiro principalmente porque ela tem um resultado financeiro muito alto, né? O resultado financeiro dela é negativo. O ano passado bateu 2,3 bilhões. Esse ano, o ano de 2024, né? Ainda não fechou o ano nos demonstrativos aí que eu tive acesso. Já está em 2,1 negativo, deve bater aí os 2,6, 2,7. Então você imagina, uma empresa que tem uma dívida líquida de 15 bilhões, né? Tem um resultado financeiro de 2,1 agora, vamos falar de agora é 2,1. E ela teve um EBIT de 2,2. Então, assim, o resultado financeiro dela praticamente zero EBIT, né? Então, o resultado dela está tendendo a zero, né? Tanto 23 quanto 24, a gente já vê que está tendendo a zero, né? Então, é uma empresa altamente alavancada, né? E ela se alavancou para custear o seu projeto de crescimento faraônico, né? Igual nós vimos ali a questão do imobilizado dela, como ele cresceu ao longo dos anos, né? E ninguém fala da dívida da Eneva, todo mundo muito tranquilo. E por que a turma é tranquila? Por causa disso aqui, ó, né? O endividamento a longo prazo, né, é muito alto, né? Olha aqui, ela tem 16 bilhões de dívidas de longo prazo, né? E isso tranquiliza a turma, né? Inclusive é o que retrata aqui na própria apresentação da Eneva, né? Na qual ela fala que da sua dívida, quase 80% é IPCA, né? E os outros 20% é o CDI, né?
Então ela fala isso aqui com muito orgulho, que ela tem um custo de um ticket baixo, né? Mas enfim, né? Não é bem assim. Principalmente quando a gente vê a questão do resultado, né? Olha o resultado operacional. Aqui é o EBIT, o que a gente chama de EBIT, né? Você pega aqui e você fala, tá legal, em 2023 no EBIT de 26%, esse ano tá com EBIT de 34%. Só que, gente, quando tu coloca o resultado financeiro, né, isso asfixia a empresa. Olha aqui, 2023, ela teve um resultado financeiro de menos 2,4 bilhões de reais. Esse ano já está em 2,1, vai bater em 2,7, tranquilo que vai, né? E o lucro líquido, né? O que acontece? No ano passado a gente teve um lucro líquido de 2,2%, dá 217 milhões, que é praticamente ínfimo, né? 2022, 6,1%, que é ínfimo também esse lucro, né? Aí esse ano você vai falar assim, aí ó, deu 17%, mas calma. Isso aqui é reversão de impostos, né? Aprovisionamento de impostos que foram feitos lá na época que a empresa comprou a Celsi, né? Centrais Elétricas do Sergipe, e aí ela fez a reversão agora, né? Então não tem efeito financeiro, tá? Então assim, daqui para frente, isso aqui é uma ilusão de ótica, né? Mas daqui para frente os resultados delas, se ela não fizer nada, tende a isso. E o problema da Eneva é o endividamento, né? Aquele endividamento que eu mostrei para vocês, né? De aqui, ó, 15,3 bilhões, né? Tu joga o CDI, joga o IPCA, só pega 11, 12%, joga em cima de 15 bi, tá quanto? 1,6, 1,7 bilhões, né? Há não tem aplicação financeira nenhuma que vai conseguir fazer frente a isso, né? Complicado o negócio dela, né? E em relação ao CMV, está em torno aí de 60%, né? Ela deu uma diminuída agora nesse último período, mas é uma empresa que eu percebo um pouco complicada, né? E principalmente a minha preocupação é em função do grande endividamento dela, né? As despesas financeiras estão asfixiando a empresa, né? Esse plano megalomaníaco de crescimento, né, tão grande, olha aqui, né? O faturamento dela em 2019 era 3, né? E hoje está batendo 10 bilhões, né? Ela cresce 25% ao ano, gente, né? E essa empresa, em 2024, ela deve faturar seus 11, 12 bilhões de reais, né? Só para vocês terem uma ideia de grandeza, a Light no Rio deve faturar em torno de 14 bilhões, né? A Semig em Minas fatura em torno de 32 bilhões, né? Então você tem uma empresa que até pouco tempo estava em recuperação judicial, uma empresa pequena, né? Hoje está crescendo de forma absurda, né? E isso aconteceu em virtude dos vultosos planos de investimento, crescimento orgânico, inorgânico, aquisição, e isso tem um custo que é despesa financeira, né? Tem despesa financeira e tem diluição dos sócios, né? Ela fez follow-on esse ano, né? Diluiu mais ainda os sócios, né? Para comprar aí as térmicas do BTG, né? É o bolso esquerdo vendendo para o bolso direito, né? Porque o BTG é um dos maiores acionistas da Eneva, né? E aí o próprio BTG está vendendo alguns ativos para a Eneva, né? Ativos esses que estão aí na berlinda de terem os seus contratos, né? de fornecimento de energia finalizados, né? Enfim, é uma empresa complicada sob o ponto de vista do endividamento. Toma cuidado, tá? Então vamos lá, vamos concluir o vídeo? Eu vou falar primeiro do que eu gosto da Eneva, depois do que eu não gosto, ok? O que eu gosto da Eneva, vamos lá. Eu acho que a Eneva tem um DNA da resiliência, isso é muito bom. E ninguém pode negar isso. Se você gosta ou não da Eneva, se você gosta ou não do business da Eneva, não há como negar que é uma empresa resiliente, né? Ela foi fundada por Eike Batista lá atrás, passou aquele turbilhão inteiro das empresas X de Eike. Ela entrou em recuperação judicial, ela saiu da recuperação judicial e ela se reinventou nesse período todo, né? E isso é muito importante, né? A resiliência é uma característica muito importante, tanto nas pessoas quanto nas empresas, né? Eu gosto da Eneva que ela é uma termoelétrica integrada, né? Então, ou seja, ela vai desde a extração do gás até colocar energia na rede de distribuição. Isso é muito bom. E isso traz uma vantagem comparativa com as outras termoelétricas, né? Porque ela gera o seu próprio gás, o seu próprio combustível.
as outras não, ou a maioria das outras não. Então ela tem um custo mais barato, né? E isso é muito importante. Eu gosto também que ela, né, a Eneva, está trabalhando no crescimento orgânico. Olha aí o projeto Azulão lá no Amazonas. Que projeto bacana, bem estruturado. Eu dei uma estudada nesse projeto e gostei muito, eu achei muito interessante, né? E isso é um greenfield, né? Ou seja, ela está trabalhando isso desde o início, desde o projeto, no mato, né? E isso é muito bacana, né? O que eu gosto também, a Eneva, ela zerou os seus lucros e prejuízos acumulados, né? Ela tinha prejuízos enormes, né? E ao longo dos anos aí ela foi trabalhando, foi tendo uns lucros e foi quitando, né? Hoje essa conta está zerada, então, ou seja, ela estaria apta a começar a distribuir lucros na forma de dividendos, né? Eu gosto também que é uma empresa que cresce a 23%, 24% ao ano, né? Isso é muito importante, tá? Ela cresceu com base no crescimento inorgânico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, tá? Tem muita gente que não gosta da Eneva porque fala que está um setor complicado, que são as térmicas, né? E que esse setor ele vai ser pulverizado, ele vai acabar. Vai acabar? Não, gente, ele não vai acabar. O Brasil e o mundo precisam das térmicas. Elas são muito importantes. Por mais que nós tenhamos uma matriz verde, né, e hoje, principalmente com a questão da eólica e com a questão da solar, né, a nossa matriz ela é verde, mas nós precisamos das térmicas. E por quê? Porque as eólicas e as solares, elas têm pico de produção. A solar, por exemplo, não produz à noite, né? As eólicas, elas variam, né, ao longo dos meses e ao longo do dia. Tem períodos que tem mais vento, tem períodos que tem menos vento, e isso traz uma inconstância, né, uma irregularidade na injeção de energia elétrica no sistema, né? Isso é uma das grandes críticas que existe, inclusive, tanto em relação a geração eólica quanto a geração solar. E aí entra a térmica, né? A térmica ela entra economizando o reservatório das usinas hidrelétricas, né? Então ela é acionada naquele momento que é necessário, né? Naquele momento do pico do consumo, né? Quando a eólica não consegue produzir para suprir aquela energia, quanto a solar não consegue produzir, né? E ela entra também para normalizar o consumo, né? A distribuição de energia, a injeção de energia no período da noite, né? Então ela é muito importante. A outra questão é que as pessoas falam que ela vai ser substituída. Ela não vai ser substituída, tá? A transição energética ela é paulatina, né? Você não sai de um vetor e vai para o outro. Ele vai acontecendo de uma forma muito lenta. E é isso que a gente viu na história. Nós temos aí o vapor até hoje como forma de geração de energia, inclusive nas térmicas, né? Então, as térmicas é um modo de se produzir energia que ele não vai ser eliminado. Ele vai continuar, né? Quer você goste, quer eu goste ou não, quer a turma do ESG goste ou não, nós precisamos dela para dar confiabilidade no sistema de fornecimento de energia no Brasil. Agora eu vou falar o que eu não gosto da Eneva. E eu não gosto da parte financeira da Eneva. Desculpa, pessoal, mas eu fiz a análise e a minha opinião é essa. Peço desculpa aí se você é investidor, enfim, mas é a minha opinião. E o que eu não gosto? Eu acho que ela está muito imobilizada, né? E ela saiu aí de imobilizada em 2019 na faixa de 10 bilhões de reais. E hoje ela está com 37 bilhões, né? Então, ao longo de 6 anos, aí ela pôs 27 bilhões de reais imobilizados. E é muito dinheiro, né? E a gente sabe que ela não gera lucro para financiar isso, né? Ela não gera caixa para financiar isso. Então, ela foi no mercado e sim, ela pegou muitos empréstimos. A Eneva hoje é uma empresa que tem um endividamento muito alto, né? Ela tem uma dívida líquida em torno de 15 bilhões de reais, e isso é muito dinheiro, né? E o fato dela ter uma dívida líquida tão alta faz com que ela pague muitas despesas financeiras. Então, seu resultado financeiro é muito ruim, né? Em 2023, ela teve um resultado financeiro deficitário de algo em torno de 2,4 bilhões de reais, e agora, nesse ano, deve bater aí os 2,5 bilhões de reais, né? Então, esse endividamento ele asfixia a empresa. A empresa até tem um EBIT legal, mas como ela tem que pagar tanta despesa financeira, o seu lucro líquido cai
E ele vai gerar aí de algo em torno de 3, 4, 5%. Né? Então, sob o ponto de vista econômico-financeiro, eu não gosto da Eneva. Eu acho que é uma empresa que se endividou demais, né? E essa despesa financeira, esse resultado financeiro está asfixiando a companhia. É a minha opinião. Olha, a minha opinião é muito diferente da opinião do mercado. O mercado acha que está tudo ok, está tudo bem. Uma empresa ter uma dívida líquida de 15 bilhões de reais e ele fala que está tudo ok porque a dívida é de longo prazo. Mas o longo prazo vira curto prazo, né? O longo prazo tem que ser pago também, né? Enfim, é isso. E sobre os dividendos? A Eneva vai pagar dividendos? O que você acha? Coloca aí no comentário. Vou dar a minha opinião. Não, nem tão cedo. Provavelmente nunca. Né? Mas por que ela não vai pagar dividendos nunca? Né? Olha, são alguns vetores. Né? A Eneva fez a opção pelo crescimento. Né? Isso é uma opção dela. Então já é uma opção meio que antagônica ao pagamento de dividendos. Né? Geralmente as empresas escolhem ou pagam dividendos ou crescem. Né? Mesclar é possível em um determinado momento de amadurecimento da empresa. Né? Mas hoje, além dela ter que crescer, o foco da Eneva é diminuir o seu endividamento. E a administração sabe disso. Né? Então, dois aspectos que dificultam o pagamento de dividendo é que ela é uma empresa que busca o crescimento contínuo e ela é uma empresa que está endividada. Né? Isso são fatores limitadores. Mas mesmo que ela queira pagar dividendos, na situação atual, que ela não vai ser modificada de forma muito fácil, é inviável. Okay? Imagina o seguinte, a Eneva ela tem um faturamento aí de algo em torno de 12 bilhões de reais. Com um lucro líquido aí de 5%, ela vai colocar na mesa 600 milhões de reais para distribuir. Né? Se ela tiver um payout de 50%, o que já seria um payout bem interessante, ela poderia distribuir aí algo em torno de 300 milhões de reais. Né? Mas ela tem uma base acionária enorme. É 1 bilhão 932 milhões de ações. Né? Se tu pega 300 milhões de reais e divide por 1,9 bilhão, dá 16 centavos. Isso daria um dividendo aí de 1,29. Né? Então, ou seja, na condição atual, mesmo que ela queira distribuir, se ela conseguir um lucro líquido aí de 5, 6%, ela vai passar a vergonha de distribuir aí dividendos aí na faixa de 1,3%, 1,4%. Né? Então, para ela pagar dividendos, ela teria que escalonar mais ainda a sua operação, aumentar mais ainda o faturamento, diminuir esse endividamento, aumentar o seu lucro líquido e aí ela conseguiria pagar alguma coisa de dividendos. E mesmo assim, ela tem que parar de aumentar essa base de ações. Para de fazer follow-on, Elias. Ok? Para de fazer follow-on. Aumentar a base de forma indefinida não resolve os problemas da companhia. Ok? Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Fiquem com Deus.